Na nossa palestra da semana passada, nós aqui fizemos uma citação referente à questão do mais específico, ou melhor, que o profissional convencional, na área convencional, não tem, a não ser que ele estude, possibilidades de lidar com os espíritos. Porque vale lembrar que o profissional que trabalha na área convencional, ele tem um conhecimento baseado naquela área que ele estuda. Então, é por isso que nós aqui trouxemos novamente a abertura a essa nova questão, a essa mesma questão. Porque vemos muito desses profissionais negar a existência do espírito. E, claro, negando a existência do espírito, se nega que o homem é influenciado e as suas influências, ela tende a, vamos colocar de uma forma, a influenciar o corpo físico, o organismo desse encarnado, que é também espírito. E daí, quando muitos desses profissionais não acham nada que explique a situação ao qual essa pessoa está passando, eles atribuem que é psicológico. Por que psicológico? Porque não é que eles estão afirmando que é espírito, mas eles estão afirmando que é uma questão pessoal do encarnado, ou seja, do paciente que está sofrendo aquela situação. Então, é algo criado, é psicológico, é criado pela pessoa e tem que ser tratado automaticamente com o psicólogo. Mas vale lembrar, não é que nós estamos aqui desfazendo nem tirando mérito de pessoas nenhuma. Não é esse o objetivo da doutrina. Mas é que o psicólogo, ele não tem nenhuma base do que é espírito. E além de tudo, ele não acredita em espírito. Até porque o estudante de psicologia, ele estuda as questões físicas do cérebro. Ele não estuda as questões morais, espirituais, porque, infelizmente, nas universidades ainda não se tem a cultura, nós não temos a cultura de buscar informações além daquilo que é passado por uma única cabeça, infelizmente. Então, nas universidades, resumindo, não se ensina sobre espírito, ensina sobre morreu, acabou. Tanto sim que a base dessas pessoas é sempre o cérebro, é o comportamento do consciente, do inconsciente, do subconsciente, né? E que não explica nada a questão da exteriorização das ideias que o encarnado afirma no ser dele. Porque vale lembrar que todos nós sofremos influências, todos, né? Quem diga que não sofre, infelizmente, eu não sei onde é que ele deve estar vegetando. Porque por mais leve que seja, nós sofremos influência. Então daí levou a afirmarmos, e baseando também nas monografias de Carlos Bernardo Moreira, e tendo como um personagem histórico
né, e de grande intelecto, foi o Sr. Willis Gluck, que quando ele era um metapsiquista, e quando ele começou a estudar o fenômeno mediúnico, os seus companheiros, né, de pesquisa quiseram que ele abrisse mão, né, ou se retratasse, negar que tudo que ele ouviu e viu foi mistificação. E ele, como um homem de grande valor, um espírito de grande valor, ele preferiu largar a metapsíquica, que é o qual ele seguia junto com outros pesquisadores, e naquele momento passou a ser espírita. Aqui eu vou ler para termos a percepção maior de que o que eu falo aqui, antes eu procuro pesquisar, porque eu não estou aqui para me comprometer com a mentira. O que eu falo aqui tem um princípio lá na frente, porque eu não estou aqui para perder tempo, né? Nem estou aqui para agradar ninguém, porque certamente quando nós agradamos, voltaremos para desagradar, porque ninguém agrada outro manipulando as coisas sérias, porque hoje manipula para agradar, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Amanhã terá que vir expor, em qualquer aspecto, de qualquer forma, essas verdades, porque esses que as ouvem verão a consequência, porque o que dizem aí que existe as zonas umbralinas, as colônias, tudo isso é mera ilusão. Então nós vamos nos depararmos com aquilo que o outro falou, porque nós temos infelizmente nós não temos a preocupação de buscarmos o real, o verdadeiro. Nós queremos sempre aquilo que está escrito, pronto e dito, mas nós não queremos buscar a verdade a fundo, porque sempre quem traz algo para falar aumenta sempre alguma coisa. É assim raro uma pessoa contar algo que ela não coloque algo seu, do seu sentimento, das suas ideias, é natural. Então, nós temos que ter a preocupação em saber se aquilo que a pessoa fala, até eu mesmo posso estar falando coisas aqui, que se vocês não forem buscar, como eu faço eu tenho essa preocupação, de quando eu falo algo aqui, eu faço novamente a revisão, porque a gente esquece, nós somos falhos, né? Nós temos muitas preocupações, vivemos influenciados, apesar de muitos não acreditarem, né? Os espíritos nos influenciam, nos perturbam, nós somos perturbados, né? Psiquicamente, organicamente na nossa vida, porque nós não estamos livres disso, porque somos espíritas, estamos no centro espírita. Não se engane, né? Não se engane, que o espírito, para atuar, ele não precisa de nenhum rótulo, e nem precisa estar em lugar nenhum. Basta que seja favorecido organicamente o médium e ele se comunica. Simplesmente isso. Ou que o médium também esteja a sintonia, porque também há a questão da sintonia, né? Muitas das vezes os espíritos chegam, falam conosco, e por força de estarmos preocupados com o que acontece, preocupados com o que vai acontecer, preocupados com o sono, preocupados em dormir, largar o corpo, porque nem sempre quando nós largamos o corpo estamos em transe não, viu? Isso é uma pesquisa minha, porque o transe,
ele tem os seus, ele traz as suas respostas. Então não se pode compreender que o médium esteja em transe dormindo. Ele está fora do corpo, ele está alheio, não está ouvindo nem vendo nada. Ele está preso a ele, é como o Denis diz, ele está preso a ele mesmo, sem nenhum contato com o espírito nenhum. Então essa coisa de, o médico está dormindo, está em transe, não é bem por aí não. Tem que ter desse transe uma resposta. O médium sente alguma coisa, não existe isso. Não existe. É que então Kardec mentiu quando ele disse que nós somos médios a tal ponto, nós somos, por mais leve que seja, nós sentimos alguma coisa. Então Kardec se enganou, o espírito enganaram Kardec. Então quando acontece isso, vemos aí a atuação dos espíritos. Então quantas das vezes nós falamos coisas que às vezes nós não estamos nem pensando quem está influenciando os espíritos. Quantas vezes falamos coisa positiva ou negativa? São os espíritos. Quantas vezes o espírito dá dor de cabeça no médium? Quantas vezes o espírito ataca determinada área para poder perturbar, para não deixar o médium falar? Ou o expositor? Isso não é para isso, não os espíritos da casa proíbem. Nem sempre. A gente é que tem que procurar estudar para saber qual a circunstância das coisas e o porquê das coisas. Então, daí se vê a questão que nós falamos aqui, referente não existe médico, não existe espírita profissional, porque em determinadas áreas, porque ele vai ter que abrir mão. As próprias circunstâncias levam ele a referir-se às verdades que ele estuda. Ele é obrigado, vamos dizer assim, em falta de um termo melhor, a expor aquelas questões de forma referente à vida pós-morte. Então, nesse campo que nós vivemos, nós não temos condições. Olha o que aconteceu com o Crookes, William Crookes. A posição de Crookes e de seus amigos importuna a maioria dos sábios ingleses, que receiam que ela lance o descrédito sobre todos eles. Observe. Pretendia-se que Crookes reconhecesse os seus erros nos jornais científicos. Nos jornais científicos é acusado de ignorar as experiências de Faraday. Faraday, como se sabe, era também um pesquisador, mas ele se baseava na questão de que o médium, ele usava nas manifestações do consciente, do subconsciente e do inconsciente subliminar. E o William Crookes, ele era contra essas ideias de Faraday, que provava que as mesas giram sobre a influência do inconsciente. Isso é Faraday. Crookes ataca a teoria de Faraday em 1891 a 1867. Físico inglês a quem se deve grandes descobertas no campo da eletricidade. Sugere que Crookes se exonere da Academia de Ciência. Nessa altura, Crookes reluta tenazmente e se entrega às experiências e às polêmicas e abandona a posição de metapsiquista, convertendo-se ao espiritismo. Está vendo? Então é necessário a gente ter essas informações, porque seremos cobrados. Seremos. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de reflexão. Nós não podemos ficarmos presos a ditos nem a conceitos. Nós temos que avaliar as coisas baseando-se no critério e na razão, porque nós não vamos fugir das questões sociais, porque o espiritismo, ele não é
uma doutrina para seguir alienadamente. Não, é só isso, deixe lá que vai acontecer, os espíritos fazem. Eu não vejo assim. Eu particularmente não vejo assim. Porque se a doutrina, se os fenômenos não estivessem aqui para nós raciocinarmos, eu não sei o que foi que Kardec veio fazer aqui. Eu não sei porque Kardec levou a maior parte da sua vida pesquisando, elaborando, perguntando aos espíritos o que acontecia. Porque se nós fôssemos detentores de tudo o que acontecesse, a gente não estávamos aliados aos espíritos. Nós simplesmente tínhamos resposta para tudo. E nós não fazemos nada só. Nós não fazemos nada só. Nós precisamos dos espíritos. Nós precisamos que eles, os espíritos sérios, nós precisamos que esses espíritos nos esclareçam diante dos pontos obscurecidos ao qual nós não compreendemos, diante da nossa fragilidade, diante da nossa pequenez, diante de nossos atrasos. Então, o que nós vemos aí nos movimentos espíritas é que esses dirigentes espíritas, eles têm explicação para tudo. Só não tem uma explicação para obsessão. Só não tem explicação para tudo. Tem explicação para dizer que tem a família, é uma estupidez. Tudo é família, chega a dar nojo. Né? Porque o espiritismo não está baseado nisso não, gente. O espiritismo é pesquisa. Como é que vai se explicar que uma pessoa está passando por um processo obsessivo, consulta ao médico, o médico olha para a cara dela, manda ela fazer um monte de exame e diz assim, não tem nada. Aí esse próprio médico disse assim, procura o titio. Quem é titio? Vulgarmente se sabe que titio são pessoas de conceitos, de rótulos voltado para o misticismo. Aí diz que é titio, achando-se que as questões espirituais estão voltadas para o misticismo. As questões espirituais, o espírito, ele não está imbuído em conceitos de roupagem. Eu tenho que vestir tal roupa porque influencia para tal coisa. Eu tenho que usar a imagem de tal santo porque ele me protege, porque eu sou de não sei quem. Eu tenho que tomar um banho porque para abrir os caminhos. Então tudo isso é um simbolismo. O espiritismo, ele não está. A mesa tem que ser branca, os médios têm que estar em volta da mesa para que os fenômenos aconteçam. Gente, façamos uma avaliação. Tudo no início é grosseiro, porque o mundo é de provas e expiações. Nós não vamos aqui ser hipócritas, porque nós começamos de forma também, eu não diria equivocada, mas eu diria com um aprendizado a menos. Mas a proporção que o encarnado, porque quem atrai os espíritos esclarecidos e com a evolução maior é encarnado. É encarnado. Porque esses espíritos, eles se alinham com uma sintonia, uma simpatia, ao ver que aquele encarnado, aquele espírito encarnado, tem a mesma aptidão que ele. Então, se o médium gosta de estudar, ou o dirigente, ele vai ter ao seu lado coisas sérias, diga-se de passagem, ele vai ter ao seu lado espíritos da mesma categoria, porque os afins se atraem, né? Se esse dirigente, ele prima pela seriedade do trabalho, pela disciplina, pelo bom equilíbrio, por pessoas comprometidas, ele vai ter ao seu lado espíritos que o associam, porque é semelhante atraindo semelhante.
Então, como é que essas pessoas vão compreender que as questões espirituais têm que ser estudadas? Ela não está voltada para as religiões, ela não está voltada para o conceito de misticismo. Ah, não, você está passando por um processo obsessivo, então você procura fulano de tal, toma uns banhos de folha, né? Faz uns despachozinhos. É assim, a coisa é assim. Isso mostra o quanto nós estamos ainda no tempo do paganismo. Porque no tempo do paganismo, quando os médios estavam tomados de obsessão, fazia-se oferenda a esses espíritos nos altares, para, segundo eles, acalmar esses espíritos e esses espíritos se afastarem, merengando. Isso vem desde o paganismo até hoje. Essa cultura de cultuar os espíritos como entidades, deusas, né? Entidades incriadas, ainda se vive. Mas nós espíritos somos criaturas voltadas cientificamente para sermos pesquisados. Nós somos ainda uma incógnita ao qual nós mesmos precisamos saber de onde viemos, para onde vamos e o que somos. Isso não está envolto do misticismo. Isso não está envolto de oferendas, de pactos. Isso é a lei de Deus. De onde eu vim, para onde eu vou e o que sou. É uma linguagem científica. Por que científica? Porque ela tem que ser estudada, pesquisada. Porque nós trazemos aptidões, defeitos, qualidades, doenças. Está voltada para o misticismo, que diz que nós somos uma criatura que, quando nós praticamos determinados crimes, é um surto psíquico, né? É uma mudança de personalidade. Não se acredita que o homem que hoje vivera como uma criatura que buscou errar, ele continua vivo. O criminoso de hoje será sempre um criminoso fora do corpo, porque ele não mudou de uma hora para outra. Ah, mas eu não acredito nisso porque isso é coisa de religião. Isso não é coisa de religião. Essa coisa que se chama que é de religião, somos nós espíritos. Somos nós que largamos o corpo quando vamos dormir, para o entendimento de muitos, e vamos visitar os nossos parentes. Vamos para os hospitais, vamos para os locais que nos apraz, que nos sentimos felizes. Vamos viver com as pessoas ao qual sentimos saudades, ao qual queremos estar, mas que no corpo hoje não mais se encontra. Esse que se chama de misticismo chama-se espírito, que tem que saber, temos que buscar saber como nós nos manifestamos. Então, esse estudo não é de particularidade dos espíritas. Todo aquele que quiser e crer, porque crença é um sentimento pessoal. Ninguém vai fazer que outro creia sem que ele não queira. Mediunidade não convence ninguém a ter espírito. Não. Eu, como espírito, eu posso não acreditar que eu sou espírito.
estando na qualidade de espírito. Eu nego, eu não sou espírito, isso é maluquice, isso é coisa de louco, porque eu estou fora do corpo e alimentei isso por muito tempo. Então eu não vou crer de uma hora para outra que eu sou espírito. Eu vou para a casa espírita, eu não vou para a casa espírita porque eu não gosto de casa espírita. Eu sou espírito, não acredito que eu sou. Esse é a linguagem, gente, do homem extremamente materialista. A casa espírita, ela não é o ponto de referência para o materialista, não se enganem. Muitos espíritos passam por aqui, teogerizam. Não entram, não querem saber, repudiam, xingam. Da mesma forma que eles fazem no corpo, eles fazem fora do corpo. Diz que espírito é endemoniado e assim você vai. É a classe que nós construímos. Então não é válido dizer que é espírito, por ser espírito, por largar o corpo, o espírito veio para a casa espírita. Não, não, senhor. Ah, meu pai, vou para lá, vou levar meu pai. Se meu pai não quiser, meu pai não sabe nem que ele é espírito, vive negando. Exemplo dado, viu? Exemplo. Aí eu venho, de uma hora para outra, eu quero que meu pai venha também. Ele não vem não, ele não gosta, ele não sabe o que é isso. Ele vai para onde apraz ele. Se ele gosta de tomar uns gorozinhos, ele vai tomar os goró, né? Se ele gosta de dançar lá os pagodes dele, ele vai para os pagodes. E assim sucessivamente. Essa coisa de dizer porque espírito vem para a casa espírita, a coisa não é bem por aí. Porque, assim como o homem encarnado, os espíritos sérios também têm seu compromisso com a sua evolução. E ele não vai perder tempo com o homem que desenganou e quer ir para a porta do bar tomar cachaça. Ou ele vai chegar lá, ô meu irmão, bora pro centro, porque você... Não é bem por aí. Até porque, gente, tudo está no querer do homem. Ninguém vai mudar o outro. Ninguém. Ah, porque o espírito tem que se tratar, porque ele está doente. Sim, ele está doente, mas a doença ele tem. Como eu disse a um hoje. Pô, você ficou o tempo todo na porta do bar tomando cachaça, bombardeando, com um cigarro na boca. Quer encostar e passar sua dor? Passa. Não, senhor, não vai não, meu. Não é bem por aí. Porque esses mesmos espíritos, nós, espíritos, quando nós primamos por certos meios, ao largar o corpo, nós queremos ser socorridos de imediato. Eu quero aliviar minha dor. Aí encosta no médico, quer que o médico suporte aqui. Não é bem por aí não. Porque espírito é gente. Nós devemos tratar os espíritos como gente. Se eu grito com um homem, eu grito também com ele fora do corpo. Não é? Porque se a gente fala isso, porque infelizmente muitos espíritas têm a mania de endeusar espírito. De endeusar. Ah, meu irmão, não faça assim. Ô, meu irmão, não faça... É assim, é? Você pegar um homem, desencarnou, cheio de ódio, cheio de raiva, toma o médio, só falta quebrar o médio, de tanta energia ruim. E o espírito vai agir como meu irmão, ele vai ter a linguagem que ele merece. Não é que terá a linguagem de arrogante, porque os espíritos bons, eles não usam a linguagem arrogante. Mas ele terá a linguagem baseada na postura que ele vivera e que hoje ele exige que seja uma postura, que seja retornado para ele uma questão de paz. Então o espiritismo, ele não está ligado à religião pelos seus princípios reformadores, esclarecedores, reflexionista, né? Progressista, porque ninguém progride burro, ninguém progride na ignorância. Esse sentimentalismo de estar querendo assambarcar os problemas dos outros não é por aí não, porque nem tudo é espírito.
nós também agimos. Quantas pessoas tem aí que não gosta de arredar, fazer nada para ninguém? Ela não gosta, ela diz, ela não gosta de fazer nada para ninguém. Agora, quando precisa, quer achar. Nem abrir a boca gosta de abrir. Para dizer algo a alguém, conversar, falar, dar uma palavra. A voz, ela não foi dada para ficar com a língua dentro da boca, não. Tem gente que, se pudesse, não via outro, arrastar um chinelo bom. É o espírito? É ele, espírito encarnado. Invejoso, despeitado. Porque ele não quer, é da natureza dele. Ele não quer ver ninguém progredir. É espírito? Ou é espírito encarnado? É o espírito encarnado, é da natureza dele. Então, muitas vezes se leva a questão da avaliação do encarnado, que não está ligada à psicologia, que a psicologia estuda o cérebro. Eu não estou aqui desfazendo em profissional nenhum, mas a psicologia, ela não tem nada de espírito, nada. Ela não fala sobre espírito. Ela simplesmente anula a ação do espírito. Então, como é que vai se compreender que o espírito atua no corpo de um encarnado? Ah, mas os corpos não influenciam no mesmo espaço, não atuam no mesmo corpo. Dos corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas quem disse que esse corpo, ele é um corpo pesado? E quem disse que os espíritos, para atuar, ele só precisa estar perto de alguém? Espírito é gente. E nós não estamos vinculados à imaginação. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você está com muita coisa na cabeça, né? Isso é maluquice. Isso é coisa do seu... Os mais instruídos diz que é do inconsciente. Né? Pierre Janet disse que quando o médium entrava em transe, a senhora esqueci o nome dela agora, Leonora Piper. Nesse momento o médium sofria um corte no cérebro, segundo ele. Eu não sei, engraçado, ele não acreditava no espírito. Eu não sei onde é que ele via esse corte, porque uma incisão é um corte, né? Eu não sei onde é que ele via esse corte, só ele que vê. Ele era o único medicente dali, que só ele que via o corte no médium. Segundo ele, o médium sofria um corte no cérebro e dali começava a exteriorizar os diversos personagens que Leonora Piper apresentava ali na sala mediúnica. Ele que dizia. Agora, interessante, né? Ele não sabia dizer que só ele que via aquele corte. Ou então era coisa do inconsciente, ou do subconsciente. Resumindo, era coisa do cérebro, né? Aí, os gigantes pesquisadores que dedicaram sua vida, como Gabriel Delany e Alexandre Aksakoff, disseram. Quando ele também disse que o médium, ele era esquizofrênico, passava por ou neurótico, né? Que esses médicos sofriam ou uma neurose ou uma esquizofrenia. E aí Gabriel Delany, junto com Aksakoff, disse que os médios, ou melhor, a histeria, o histérico e o psicótico, ele não tinha consciência de si. E os médios têm consciência de tudo que ocorre com eles.
Está aqui nessa monografia do nosso irmão Carlos Bernardo Loureiro. Leiam, busque lá no Telma essas monografias de grande valor, né? De grande valor. Então, Pierre Janet, que era um pesquisador também, ele dizia que as manifestações fenomênicas pertenciam ao médium e não aos espíritos que se comunicavam por intermédio do médium, que é diferente. Então, olha aí. Então não basta, gente, nós darmos autoridade a quem não a tem. A quem não tem. Um psiquiatra, ele não tem autoridade para dizer, só com os seus estudos, que o encarnado está ali sofrendo unicamente de uma alteração psíquica. Ele não tem, ele não fez pesquisa nesse campo. Para nós falarmos algo é necessário primeiro estudarmos, depois refletirmos, porque só estudar também não é o caso, porque vamos pegar o pensamento de outrem, que nós não sabemos qual foi o critério de estudo que ele fez, e vamos lançar. Teremos sempre alguém para perguntar um ponto ao qual nós não temos a possibilidade de explicar, porque nós pegamos aquilo formado e arrumado, simplesmente lançamos para ser ouvido. Então, espírito não é particularidade do centro espírita. Espírito é uma ciência, nós somos essa ciência. Nós temos que estudar, buscar os livros da codificação, porque não vá buscar as informações do espírito nos romances, porque romance não fala de espírito, romance fala de contos que um espírito encarnado ou até passando por processos obsessivos criou. Porque o espírito, vale lembrar, quando ele tem um pensamento em toda a sua reencarnação voltado para determinada ideia, ele sai do corpo com aquelas ideias. Então ele faz 1001 criação. Aí que eu lembro que eu estava em um curso de Carlos Bernardo Loureiro e ele falou do romance Nosso Lar, né? Ele fez citação do romance Nosso Lar. E segundo ele mesmo, foi ele que falou, que quando ele teve contato com esse livro Nosso Lar, ele levou para sua casa. E ao chegar lá, ele deixou em cima de um móvel, não lembro bem, e seu pai pegou esse livro e foi ler. Quando ele terminou de ler acredito que algumas páginas, ele perguntou ao filho: é isso que é espiritismo? Olha que, segundo o próprio Carlos Bernardo Loureiro, o pai dele era ateu, né? Segundo ele. E perguntou ao filho: é isso que você chama de espiritismo? Olha que um homem ateu, porém instruído. Porque a questão, gente, da clareza de ideias não está envolto de sermos autodidata, formado em tal ou tal ciência, não. Não. Isso depende da vivência do espírito. Isso depende também de certos
pormenores que nós espíritos adquirimos. É por isso que muitos profissionais em áreas adversas não compreendem o espiritismo, não compreendem as questões extrafísicas. Não é porque ele é intelectual, não. Ele é intelectual a nível físico e com muita limitação. Diga-se de passagem, com muita limitação. Mas a nível de espírito, ele é estreito. A sua reflexão é estreita. Mas muitos ao qual se diz ateu, suas reflexões elas são abrangentes, porque ele se baseia na lógica. Como é que um espírito, uma criatura que vivera, se diz ser espírito hoje, e chega no mundo dos espíritos, diz que vê lá água, sanitário, né? Água para lavar a mão, porque foi no sanitário. Maca para deitar. Ou transportou o mundo físico para o mundo espiritual? Olha a questão do raciocínio. Já que é espírito, que se tem uma ideia fora do corpo, está transportando tudo isso. Então, a questão do homem ser ateu, isso não tira dele suas reflexões baseadas na lógica. Porque ele adquiriu com o estudo certos pormenores que faz com que acione para certas questões. Ele pode ser ateu, né? Que foi o que aconteceu com muitos desses pesquisadores. Muitos deles eram negadores extremos, ao extremo. Mas quando eles, principalmente quando eu gosto muito dessa história da vida de esqueci o nome dele agora, o pai da antropologia criminal, César Lombroso, né? Que era extremo negador. E aí ele estava pesquisando Eusápia Paladino em uma das suas reuniões, que eles formavam comissões, né, com vários pesquisadores e faziam várias comissões. Era comissão para estudar os fenômenos e assim sucessivamente. E uma noite, quando ainda a sua descrença era tão enraizada, Eusápia, que era uma camponesa ignorante, analfabeta, né? Mas que tinha uma mediunidade notável, não conhecia, e também não conhecia a sua mãe, e ao lado dele ela se manifestou. E o ponto ao qual foi usado para, naquele momento, esse grande homem que rendeu-se aos fenômenos espíritas, quando a sua mãe o chamou de meu filho. E aí, nesse meu filho, ele veio às lágrimas. Eusápia não conhecia a mãe. Não conhecia nenhum relato sobre a vida de César Lombroso. E como é que Eusápia sabia? E ele, sendo um espírito negador, estava ali para negar, porque ele tinha que o criminoso manifestava na sua face o seu estado de indolência, né?
a face do criminoso se transformava. E ele teve que fazer toda uma revisão desses conceitos que ele tinha. Então, houve aí uma particularidade para que esse homem se rendesse. Mas muitos quiseram? Não. Muitos negaram acirradamente, mesmo tendo uma particularidade maior que ali era passada para eles, né? Eles não se renderam, eles preferiram dar vazão ao seu orgulho extremo. Não acredito, não existe. E aí, os seus relatos eram sempre relatando a não existência do Espírito. Mas como Deus é Criador, Ele deixa sempre a porta aberta para aqueles que buscam. O Espírito veio se arrastando de lá para cá com conceitos de misticismo. Desde a era pagã, que nós nos arrastamos como criaturas, com visão de nós mesmos, seres incriados. Mas muitos despertaram. E o que hoje ainda se atribui ser seres incriados, santos, né? Espíritos, que hoje mesmo eu estava fazendo a reflexão, que assim, o médium ele tem a mediunidade de cheiro, que é o olfato, né? Ele sente as substâncias ao qual o espírito se encharcou. Aí vem aquele proceder. O espírito está fumando charuto, então ele é um caboclo. Não é assim? É. Vamos analisar a questão pelo meio científico. O espírito está passando essa substância porque ele era viciado nessa substância. A nomenclatura que ele traz para atribuir que ele seja tal ou tal entidade é para uma visualização, um entendimento daquele que está cultuando ele. Mas ele é espírito. O que ele fuma, o que ele bebe, o que ele usa é vícios. Não há, porque o espírito bebe, é fulano de tal. O espírito usa um charuto, não, ele é viciado, ele é charuteiro mesmo. Ele gostava de puxar lá o seu charuto com aquela fedentina, se impregnou, e aí quando chega em determinados locais ao qual não se estuda, é um caboclo trabalhando. Não é caboclo, mas é espírito, passando suas imperfeições. Assim como o homem bom, que chega, sendo espírito, e emana, exala o perfume dos seus benefícios. O médium se sente em paz, se sente tranquilo, assim como as outras pessoas, felizes. Esse é o estado moral nosso. Então o espírito, ele não está ligado às seitas. Nós não estamos ligados às seitas. Quando eu falo espírito, é todo o universo. Não existe espíritos incriados. Existem espíritos que se voltam para fazer o mal, que gostam. Muitos têm consciência de que fazem o mal. Assim também como nós podemos gostar de fazer o bem, tal homem, tal espírito. Não muda nada. Então essa coisa de dizer, porque caboclo e porque fuma charuto, isso é besteira.
O espírito está emanando aquilo que é imperfeito nele. Se ele é cachaceiro, ele vive com o fedor da cachaça. Por quê? O espírito gosta de comer, o espírito chegou aqui e disse, é porque ele gosta de comer farofa. Ele gosta da farinha. Gosta lá do farofeiro mesmo. Aí fica esses conceitos que o espírito gosta. É gente, é homem. Viveu no corpo, gostou dessas comidas, gostou dessas presepadas, não tem irmãos que quando ri parece que vai, as paredes parece que balança. Fora do corpo é a mesma coisa. Mudou o quê? Aí atribui que são entidades que têm que ser veneradas. Aí se vê a questão da ignorância. E essas entidades, esses espíritos, trazem no seu bojo perispiritual a perturbação. Quando encontram o médium sintonizado, aí a coisa pega fogo. Médium perturbado com espírito, aí a coisa, né? E aí começa a se endeusar. Então isso vem desde as eras pagãs que nós trazemos isso. O culto a nós mesmos todos somos espíritos. Nos endeusamos uns aos outros. O mais sabido escraviza o ignorante. Isso é em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Encontrou lá um besta, que não raciocina, venha. Aí começa a lançar suas ideias pessoais. Então, gente, isso é para nós vermos o quanto nós estamos atrasados a nível de informação. E achamos que nós, espíritos, somos seres que faz parte da ilusão. Só podemos... Bom, meu pai desencarnou. Então, meu pai não existe mais. Eu só tenho a lembrança de meu pai encarnado. E meu pai está aqui junto de mim, viu? Vou esbagaiar desde a mãe. Né? Ah, mas espírito é só na imaginação. Ah, é, né? É só na imaginação, né? Pois está certo.